Me ouvindo? Um, dois, três, som. Um, dois, três, som. Um, dois, três, som. Um, dois, três, som. Aí sim. Ai, ai, ai. Essas tecnologias, gente. Estamos aprendendo, estamos aprendendo. Esqueci de ligar o microfone aqui. Benção, mas Deus abençoe. Deus abençoe pelo toque. Sejam bem-vindos. Guilherme, Marielle, Pastor David, Davidson Tcheco. Rapaz, esse aí é das antigas, hein? Bem-vindo, meu irmão. Prazer te receber aqui. Eu acho que o pastorzão já tá aqui. Cadê ele? Pastor Cris, deixa eu ver aqui. Já o homem já me chamou. Uau, já vou aceitar aqui, meu irmão. Live, pessoal, vai encaminhando aí, chamando o pessoal, clicando no coraçãozinho, dando like para entregar para mais gente. Graça e paz, meu irmão. Tá me ouvindo? Graça e paz, estou bem. Ah, bom, bom. Beleza. Acho que o meu microfone que não estava ligado. Agora tá ligado, tá tudo certo. Tranquilo. Bem-vindo, meu irmão. Prazer recebê-lo aqui. Prazer Poder é ter nosso. esse tempo de comunhão, de da gente conversar, bater esse papo claro, engrandecer o nome do nosso Deus, né? Amém. Amém. Aí, ó, Tá me shalom, ouvindo bem? shalom. Hã? Tá me ouvindo bem? Sim, tudo certo. Tô te ouvindo bem. Então, Maravilha. perfeito. Meu irmão, então, né? Bem-vindo mais uma vez. Estamos começando essa live. Hoje é a live número 5, né? Essa série de lives que começaram nesse mês de julho. E o tema é Minha Caminhada com Jesus, né? Claro, aqui a gente vai tocar um pouco no teu testemunho. Gostaria muito de escutar um pouco aí como foi seu início, sua caminhada com Cristo. Que você contasse um pouco para nós também essa jornada aí de aprendizado que você está e também de ensino, né? Que você também é professor e, se puder, a gente toca também na questão do ministério, do pastoreio, como tem sido essa experiência para você. Mas antes, se apresenta para o pessoal quem que é o Pastor Cris, de onde você fala. Fala um pouquinho para a gente aí, se apresenta para nós. Bom, boa noite a todos, graça e paz. Shalom, shalom, David, todos os demais aí, né, que estão assistindo, outros que vão se conectar e assistir posteriormente essa live aí. Bom, quem que é o Cristiano? E hoje conhecido como Pastor Cristiano. Sou casado, né, com a Cida, pai de 3 filhos maravilhosos. Não parece, mas já todos aí encaminhados, casados, e já cada um tomou seu rumo. E Já é avô, Pastor Cris? eu sou avô de dois Rapaz, netos. olha só. Dois netos. Só que eu não sou tão velho, não, tá, irmão? Tô com 50 agora. E 50. Mas louvado seja Deus, casei novo, né? Casamos novo. Eu tinha, na época, 21 anos, a minha esposa ia fazer 17. Inclusive, casamos com autorização da mãe dela. Mas graças a Deus aí já se fizeram 29 anos de matrimônio e tudo isso é motivo de agradecendo a Deus por essa grande jornada, né? Que tudo no início, né, não é fácil. Temos até hoje as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas em tudo Deus ele tem sido o nosso ajudador e tudo tem valido aí como experiência nas nossas vidas. Louvado seja Deus. É a irmã Cida, é verdade. A irmã Cida é uma bênção. Glória a Deus. Bênção mesmo. E, bom, aí no começo do meu, vamos dizer assim, da minha jornada, né, com Jesus, que esse é o tema, né? Trazer um pouquinho da nossa vida, né? E eu desde criança, eu já... Pastor Um, Cris, posso te interromper rapidinho? Que pode, eu, pode. quando eu vejo, tem um salmo que ele me toca muito, sabe? E sempre quando eu vejo alguém falando sobre casamento, família, filhos, eu sempre sou lembrado sobre esse salmo aqui. Eu gostaria de ler para quem está aqui ao vivo e quem vai assistir gravado depois, né? É o Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo à sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você.
Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Que teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Aí você, Amém. o irmão tem vivido aí, esses 29 anos, tem vivido esse Salmo 128 na sua vida, né? Graças a Deus, é verdade. E eu acho até engraçado, ô Caio, eu não falo isso com. Eu acredito que seja uma bênção realmente de Deus na minha vida. A gente ouve muitos falar em crise de casamento, momentos assim difíceis nos relacionamentos, mas eu dou graças a Deus que até o momento presente nunca tivemos esse tipo de coisa. Tivemos dificuldades em outros setores, aquilo, mas relacionamento, graças a Deus, nós sempre vivemos em paz. Louvado seja Deus. Glória a Então, Deus. este salmo, eu posso dizer que ele se cumpre na nossa vida, né? Glória a Deus. Então, aí a nossa caminhada, né, com Jesus, aí ela começa, vamos dizer assim, podemos dizer que desde criança, por quê? Porque os meus avós já eram crentes, né? E como eu tive a oportunidade de falar um pouquinho com o irmão, né, Caio? Nós chegamos aí e tivemos uma jornada, assim, dentro da CCB, né? Por, desde criança, eu era levado nas reuniões de jovens e menores, tive a minha infância ali. É claro que, como todo adolescente, tem uma fase que a gente não quer saber das coisas de Deus, a gente não quer saber de Deus. E eu tive também essa minha fase, me afastei, sim, da igreja, mas nunca com coisas assim pesadas, erradas, mas graças a Deus, Deus sempre tem me guardado. E no tempo certo, eu voltei a, a congregar, vamos dizer assim, né? E foi logo no período quando eu já conheço, na verdade, que é hoje a minha esposa, eu conheço ela desde os 9 anos de idade. Uau! E, e nós sempre tivemos amizade, né? E nunca tinha nascido assim nada, nenhum sentimento. Aí ela com uma certa idade, nasceu um sentimento entre eu e ela, nós começamos ali a namorar. Foi aonde eu voltei para a igreja devido a um convite de uma vizinha dela, né? E ela chegou, foi até interessante esse fato, Caio, que ela chegou assim, ela falou assim para mim, né? Era uma tardezinha, e ela chegou e falou assim para mim, falou, Cris, vamos num lugar que você gosta. Porque de vez em quando eu comentava com relação à igreja, né? E, e, e claro, a gente viveu ali uma experiência, um ambiente, querendo ou não, é agradável, sim. Hoje nós, por conhecermos o Evangelho, não estamos aqui, como diz o ditado de muitos, eu já ouvi isso, cuspindo no prato, jamais, mas hoje nós entendemos um pouquinho de Bíblia, né, e de doutrina, então por isso que nós não estamos mais lá. Mas vivemos experiências, sim, extraordinárias ali dentro, vemos o operar de Deus, então carregamos boas lembranças, né, do lugar que nós passamos. E lembrando que o próprio texto, tem um texto bíblico que diz assim, Caio, que Deus ele não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. E a palavra ignorância aí é no sentido de falta de conhecimento. Então, muitos que às vezes não percebem, então quer dizer que Deus não age lá dentro? Não, muito pelo contrário, Deus age. Deus ele age em qualquer lugar. Por quê? Porque Deus ele age segundo a fé que está dentro do nosso coração. Até chegar o momento de despertamento, que aí é um agir de Deus, e nós, como nós sabemos que está escrito em João, no Evangelho de João, que o convencimento ele vem através do Espírito Santo. Isso não é uma ação nossa, é o próprio Deus agindo em nós para que essa conversão realmente ela haja dentro de nós. Até então, quando não chega esse momento, infelizmente nós vivemos aí uma religiosidade, né? E Deus ele vai nos direcionando aí. Então, o trajeto da minha vida foi isso daí. E eu, né, foi engraçado que ela chegou e ela falou assim, bem, vamos no lugar que você gosta hoje. Aí eu falei, mas que lugar, né? Ela falou, adivinha?
E eu fui citando, mas é engraçado até. Eu fui citando barzinho, eu fui citando um lugar aqui, um na praça. E tinha vários lugares. E eu falei, ó, eu desisto, não vou falar mais. Não, hoje nós vamos lá na igreja, na congregação. Cara, naquele momento, eu, não, eu confesso, o meu coração ardeu de alegria, né? E nós congregamos naquela noite. Caio, a partir daquele dia. Por isso que eu falo, Deus ele age de formas que nós não imaginamos. E muito individual, né, pastor? Deus trabalha muito individualizado também, né? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, a partir daquele culto que nós fomos, foram aí quase 2 semanas, ou melhor dizendo, foram 2 semanas que nós congregamos dia após dia, certo? E ela não conhecia. Aí nós congregamos e todos os cultos, irmão, eu não posso negar que Deus não falou com a gente. E é interessante que hoje eu falo, irmão, abertamente, que o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, nós pegávamos aqueles irmãos, vamos dizer assim, mais simples, mas eles traziam o texto da palavra, eles procuravam trazer, de alguma forma, mesmo sem entendimento, sem uma profundidade, mas eles traziam alguma coisa com respeito ao evangelho. Eles, de alguma forma, eles anunciavam Jesus. Uhum. Então, e as palavras foram falando comigo, né? Até que chegou, passou esses dias, é, e no domingo foi anunciado que haveria batismo ali no Brás, porque nessa época nós morávamos ali na capital. Então, reformulando, porque lá atrás, hoje nós moramos em Promissão, que é aqui uma cidade de São Paulo, né? Próximo aqui a Bauru, São José do Rio Preto. Então, naquela época, nós ali, e, e foi anunciado o batismo. E isso foi no sábado. E nós saímos do culto, eu cheguei para, que hoje é minha esposa, ela era minha namorada, e eu cheguei e falei para ela assim, Cida, olha, amanhã vai ter batismo, e eu estou certo do que eu quero. E Uau, amanhã eu vou me batizar. glória a Você Deus. entendeu? Porque não foi uma coisa, não foi um sensacionalismo, não foi uma questão de emoção, não. Não Porque foi o eu entendi. momento, né? Realmente foi realmente um trabalhar, um convencimento do Espírito Santo de que era tempo, Sim, né? sim, com certeza, cara, com certeza. E ali eu cheguei, quando foi no domingo, eu já estava certo do que eu iria fazer. Por quê? Porque eu havia, irmão. Hoje eu posso dizer, com toda a convicção, que desde aquele dia, meu irmão, eu crio em Jesus Cristo. Eu crio no seu evangelho. Você entendeu? Mesmo que tinha aí, ó, depois, com o decorrer do tempo, teve aí os problemas, nós sabemos, e é uma coisa que nós não queremos aqui difamar de jeito nenhum. Mas, então, eu vi Deus trabalhar. Então, no domingo, eu fui ali, nós fomos ali, eu me batizei primeiro, e ela, logo após, se batizou. Aí, irmão, foi um processo muito rápido, com 7 meses nós estávamos, nos casamos aproximadamente, né? E aí é onde eu já falei para os irmãos aí que já se fazem 29 anos aí da nossa união aí, louvado seja Deus. Então foi esse o nosso trajeto. Com o pouco tempo ali que nós estávamos ali em São Paulo, né, congregando, inclusive é até engraçado, eu morava perto do teu bairro aí, né? Inclusive quando eu cheguei e me batizei, eu congregava no Jardim Iva. Jardim Iva é perto do Jardim Elba ali. Ah, é? Não sei, eu não lembro. Minha mãe, meu pai que está aí online deve lembrar, eu não lembro. Sim, Jardim Iva, Jardim Grimaldi, tudo ali é ali. Eu nasci ali e me criei ali. Ali eu Rapaz, conheço. você tem essa informação, eu tô achando que você assistiu o vídeo do spoiler do livro, hein? Não, não, não. Eu vi alguns trechos, assim, mas realmente eu morava ali, entendeu? Aham. Então, ficamos ali um certo período de tempo, quer dizer, nós obedecemos, vamos dizer assim, o mandamento do batismo, em 95. Passou-se, aí quando foi 2001, nós viemos aqui para a cidade de Promissão. Viemos debaixo aí
de oração, podemos dizer que de profecias, porque eu creio no dom de Deus. As profecias eu não posso negar, elas se cumpriram na nossa vida. Inclusive, está aí o irmão Josué do DEC aí também, né? Que ele é testemunha veraz aí da obra que Deus fez na nossa vida. Nós não podemos negar isso. E das confirmações para nós estarmos aqui hoje, né? Na cidade onde nós residimos aqui em Promissão. Irmão, e eu falo para você que 1 ano e 7 meses que eu estava aqui, um pouquinho antes, né, desse 1 ano e 7 meses, eu fui colocado para atender reunião de enfermos aqui na cidade. Aí, com 1 ano e 7 meses exatamente, eu fui apresentado aqui para cooperador de jovens e menores, aonde nesse ministério eu permaneci aí durante 13 anos como cooperador de jovens e depois fui para cooperador do ofício e fiquei aproximadamente uns 8 anos, mais ou menos aí. E depois aí houve todo esse rebuliço aí, né? Porque alguma coisa já me incomodava com respeito ao evangelho, embora eu não tinha todo o entendimento, mas eu sempre amei ler as escrituras, sempre procurei a, a, a estar ali assíduo com a palavra de Deus e tinha já algumas coisas que eu não concordava. Mas quando a gente faz, vamos dizer assim, parte do sistema, a gente isso é do ser humano. A gente meio que vai se adequando ao ambiente, né? A gente meio que vira, como diz assim, é o meio que crente camaleão, né? Infelizmente, assim, irmão, nós seres humanos, nós somos assim, nós somos Adaptáveis, né? sociais, Adaptáveis. adaptáveis. Isso, nós somos adaptáveis ao ambiente, né? Mas isso é claro até chegar o momento que o Espírito Santo ele começa a te incomodar. Pô, cara, não tá certo isso, não tá certo. Então, algumas coisas já vinha me incomodando. Inclusive, interessante, Caio, que isso logo no começo, quando eu fui para Cooperador Jovens, eu fui participar, foi uma das primeiras reuniões aqui, que a região aqui era Araçatuba, e é interessante que uma das primeiras reuniões, que naquela época era 2 reuniões para cooperadores jovens por ano. E numa dessas reuniões, foi falado uma situação ali que eu não concordava, né? Eu não concordava. Primeiro que eu via nas escrituras, com respeito à saudação, né? Jesus ele diz assim, salvo engano, em Mateus, dos Evangelhos ali, ele diz assim, instruindo os discípulos: se vós saudais uns aos outros somente, o que demais faz isso? Não fazem assim os escribas? Né? Então isso me incomodava. Por quê? Porque o irmão sabe que o irmão viveu aí um período que, por exemplo, se você chegasse e alguém chegasse, passasse por você, falasse a paz do Senhor, você tinha umas certas brincadeirinhas, chocarrice, né? Tipo assim, Pai do Senhor, passou o quê? Passou Pai do Senhor, que Senhor é esse? Né? Então eu ficava meio incomodado com essas coisas e alguns ensinamentos que saíam ali que eu não concordava. E dentro dessa reunião, olha que interessante que aconteceu. Inclusive, nessa época saiu até um tópico, foi um reforço de um tópico que já tinha, para nós não lermos escrituras contrário à Bíblia. Escrituras de outros autores, isso e aquilo, tal, tal, tal. Ouvindo aquilo, né? E uma coisa, aí eu peguei, e minha mente foi lá na Bíblia, onde diz assim, que o Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. Aí eu parei para pensar, peraí, se o Espírito Santo, ele me guia em toda a verdade e ele está comigo, qual que é o problema? Se eu pegar alguma coisa, pô, eu estou pegando isso aqui é do diabo, cara. O Espírito Santo, ele vai me alertar. Então, por que eu preciso de alguém chegar e falar alguma coisa, dizendo, ó, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo? Se eu tenho realmente o Espírito Santo, é ele que vai me direcionar. A Bíblia diz isso. Você entendeu? Então, essas coisas começaram a me incomodar. Só que nem eu falei por irmão agora, né? Há pouco. A gente meio que vai se adaptando, se adequando, vai passando por cima das coisas, mas só que chega um momento, irmão, que já não cabe mais, não tem mais condição, Sim. né? E então eu vivi aí esse período, né?
lá dentro, e eu posso dizer, irmão Caio, que no período que eu estava lá, como um responsável, vamos dizer assim, que hoje eu entendo, hoje eu tenho esse entendimento e posso dizer, como um pastor, né? Uhum. Embora lá na instituição eles negam, porque pastor é só Jesus Cristo, é uma ignorância, por quê? Porque quando a Bíblia fala, ela fala do sumo pastor. O sumo pastor é quem? Jesus Cristo. E esse ninguém toma o lugar dele. Então, nós somos pastores de acordo com o propósito e o dom que o Senhor colocou dentro de nós. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que a uns deixou para pastores, outros doutores, Sim, tá lá, né? É o ensinadores. ministério, né? É um ministério. Então, essa é a questão. Então, hoje eu entendo. E aquilo que eu fiz, Caio, nesse período, né, que é aproximadamente aí 13 anos, eu fiz, aliás, 13 com 8 são quase 21. 20, 21 anos. Né? Eu fiz com dedicação, irmão. Fiz com dedicação, com sinceridade, entendendo que realmente estava servindo a Deus, louvado seja Deus. Glória a Vi Deus. obras, vi irmãos ser batizados com o Espírito Santo, a mocidade. Irmãos, inclusive nessa época, a minha casa era cheia da mocidade, de irmandade, né? E eu vi obras, irmão, e eu não posso, nós não podemos negar que Deus não opera. Sim. É que nem eu acabei de falar um pouco atrás. O pastor, Pode falar. o senhor foi pastor, né? Cuidou das ovelhas. Sim, eu agradeço a Deus, irmão, sem demagogia, tá? Sem demagogia. Hoje eu não estou mais dentro da instituição, mas eu encontro muitos irmãos, irmãs, moços que fizeram parte da nossa mocidade, né? E eles mesmos falam que eu faço falta. Então, isso não é mérito meu, tá? Não falo isso com mérito, com vaidade, de jeito nenhum. Todo dele, Mas né? eu vejo que Deus, em tudo, Ele tem operado em nossas vidas. Temos visto Deus fazer obras, maravilhas, irmãos, e eu confesso que eu tive uma fase boa. Por quê? Porque, inclusive, até hoje, de irmãos, posso dizer assim, irmão, que nem eu falo com toda humildade, viu, irmãos? Que eu estou falando aqui com toda humildade. Tem irmãos que encontra e fala, irmão, o irmão pregava uma palavra diferente. A forma do irmão pregar, sempre, o irmão sempre buscava explicar. Uhum. Então, isso para nós, irmão, para mim, pelo menos, é gratificante. É muito gratificante. Por quê? Porque eu via e hoje eu enxergo que eu estava, de alguma forma, no caminho certo. No caminho certo. Eu não vou dizer que eu não tive a minha fase de ser meio profeta. Você entendeu? Eu tive. Quem não teve, irmão? Quem não Tem, teve? De tem oração, a gente ficava a noite orando, tocando violão, era a roda de oração, e a gente profetizava, eu via uma profecia. perguntinha, uma pergunta. Vamos ver, vamos saber. É o Wilson, o irmão Wilson é um querido também, ele é da L6, é da minha turma, é um parceiro, amigaço demais. É o que ele até comentou aqui, não dá para negar o agir do Espírito Santo, né? Mas é o Wilson, vamos ver se ele era, né? Aproveitar também o David, que era de Cabriúva. Vamos ver se ele realmente era do MOP. Você sabe o que é o MOP? Ah, Movimento de Oração e Profecia. Você já saudou o sol, capaz de Deus? rapaz, ó, a gente fazia umas coisas que era loucura, né, rapaz? Era fora da curva. Era fora da curva. Perdoa a brincadeira, mas segue aí, meu irmão. Irmão, irmão, hoje, muito mais hoje, irmão, porque a gente querendo, com tudo isso que a gente meio que vivia, a gente meio que era engessado em algumas coisas. Uhum. Não é verdade? A gente era meio que engessado. Oh, isso aqui não pode, isso aqui não sei o quê. Hoje não, irmão. Hoje nós podemos dizer que nós somos libertos em Cristo. Livres. Nós vivemos a liberdade. Que nem, às vezes aí que nem tá aí o pastor David aí, às vezes a gente fala no particular, às vezes a gente conta algumas coisas, dá risada, irmão. Por quê? Porque nós vivemos verdadeiramente o cristianismo, irmão. Nós Sim. não estamos presos. Ai, porque, olha, porque quando a gente vive, infelizmente, Caio, a religiosidade, tudo que a gente olha é pecado. Sim. Tudo é pecado. E deixando bem claro que isso não é só algo restrito, né? Nós falamos de uma instituição porque nós vivemos e viemos de lá.
mas isso é Sim, comum e presente em muitas instituições, comunidades centenárias, antigas e mais tradicionais, né? com certeza, irmão, com certeza. É que nem eu falei aqui há pouco. Aqui, jamais para denigrir nem nada. E que nem eu falo, vivi experiências, eu vi Deus operar, maravilha, isso, aquilo, e sabendo, hoje eu entendo que foi Deus, cara. Foi Deus. Entendeu? Por quê? Repito, Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Falta conhecimento, mas Deus vai abandonar? Não, irmão, Deus nunca abandonou ninguém. Deus nunca abandonou ninguém. E é interessante, Caio, que até uma vez, um irmão pregando, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele pregando uma palavra e ele disse assim, ele dizia mais ou menos assim na pregação, hoje você está aqui e Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, você crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo. E olha a pregação. Aí ele disse assim, mas em outros tempos você pedia aos seus patuás, os seus santos, o seu isso, o seu aquilo, né? Ah, mas Deus fez isso. Por que que Deus fez? Ele fez mediante a tua fé. Mas quando houve um milagre ou alguma coisa que você pediu e esperava, era Deus agindo com misericórdia na sua vida. Mas hoje pregador pregando, mas hoje diz Deus por essa palavra, eu estou te revelando a minha vontade na sua vida, para você crer no meu filho Jesus Cristo. Amém. Então a gente vai entendendo essas coisas, irmão, que o agir de Deus é de forma particular e ele vai trabalhando na vida de um, na vida de outro. E desta forma, Deus ele quis trabalhar na minha vida. Né? Louvado seja Deus. Benção, benção, meu irmão. Dando uma adiantada, né? Então, mediante esses questionamentos que o irmão sempre teve, né? Estando no ministério, participando de reuniões, eu estive na administração regional, participei de algumas reuniões, talvez não tão aprofundadas quando é somente o ministério, né? Mas eu também vi e ouvi muita coisa. Então, imagino como que era também para o irmão. Como que foi esse despertar? Foi algo também na pandemia? Foi através da Lexi, que o irmão também foi aluno da Lexi, né? Se eu não me engano, acho que da mesma turma do Pastor David. Foi Isso. algo anterior? Conta pra gente um pouquinho aí dessa transição, vamos dizer assim, né? Meu irmão, eu acredito que meu despertamento mesmo assim foi acho que em 2018. 2018. Mas querendo ou não, a gente meio que fica nas amarras, né, da religião, da religiosidade. E é claro, aí a gente foi passando aí o tempo, meio que, né, ali que nem eu tinha a responsabilidade dos cultos, de trazer uma pregação, e que nem eu falei para os irmãos, o meu estilo de pregação sempre foi voltado ao ensino, e extrair aquilo que eu lia. Porque, querendo ou não, olha que interessante, o meu cooperador, que era de São Paulo, ele de alguma forma ele já enxergava alguma coisa na obra em mim. Quando eu falo obra, não é isso propriamente a congregação, mas a obra de Deus em mim, em alguma parte, vamos dizer assim, de ministério, de falar da palavra, de pregar a palavra. E ele sempre me aconselhava e ele dizia assim, ele falava, irmão Cristiano, eu quero dizer uma coisa para você. Se, quando você pegar a Bíblia e você for pregar, aí eu dava risada, porque eu nunca tinha pregado palavra nem nada. E quando você for pregar a palavra, você prega aquilo que você leu. Era o conselho que ele me dava. Então eu sempre guardei isso. Então, o que eu procurava fazer? Eu lia e procurava trazer uma explicação daquilo que eu li. Claro que eu não tinha profundidade, né, aquele fundamento. A gente vem, querendo ou não, às vezes copiando algumas coisas que a gente vai ouvindo, a gente repete, infelizmente, essa é a realidade dentro da instituição, né? Mas, na minha sinceridade, eu procurava ali extrair alguma coisa daquilo que eu lia, né? E então foi isso. Mas o meu despertamento foi aí no ano aproximadamente 2018, né? Então eu já vivia esse meio que conflito, né? Eu vivia esse conflito. Aí aconteceu que nesse intermédio, nesse meio aí, minha esposa, ela pegou uma depressão muito forte. Ela ficou, irmãos, aí um período muito grande sem congregar. Eu indo congregar sozinho, passando uma dificuldade muito grande, você entendeu?
Mas louvado seja Deus que Deus ele me sustentou ela. Inclusive essa questão dessa depressão dela é interessante que era devido a algumas coisas que ela já enxergava, Hum. que ela já via, só que ela mesma ela chega em conta que ela por respeitar o meu ministério e saber que eu estava na frente do povo, então ela preferiu recuar. Inclusive, ela nessa fase que ela mesma ela ia ela sem congregar, irmão, eu falo, eu passei uma fase muito difícil. Por quê? Porque, irmão, chegava dia de culto, e não onde eu atendia era culto de terça e sextas-feiras. E chegava dia de culto nessa época eu estava somente com o salão na barbearia, de cabeleireiro, e chegava um certo horário, ia dando 5h30, 6 horas, às vezes chegava cliente ali, eu estava cortando, né? E eu ali, já preocupado com que eu ia atender o culto, mas eu vivendo aquela situação da depressão dela, ela não estando congregando junto comigo, né? E, cara, eu ficava ali, vou, não vou, vou ligar para alguém, que eu vou fazer? Aí, de repente, ela chegava na porta, né, que era em casa, assim, ela chegava na porta do salão, às vezes eu estava atendendo um cliente, ela mesma chegava e falava, bem, olha, hoje tem culto para você atender. Uau. Então, cara, isso muitas e muitas vezes foi a condição, a força. Então, por isso que eu posso dizer que ela sempre foi a companheira, uma ajudadora, A entendeu? auxiliadora Mesmo que fala na Bíblia, né? A auxiliadora que fala nas Escrituras, né? correto, correto, cara. É isso aí. Deus. E então, eu posso dizer, por isso que eu posso dizer que ela é realmente uma companheira. E ela mesmo vivendo esse período já, porque ela enxergava algumas coisas, mas respeitando a minha posição, e é claro, orando no particular dela a Deus para que Deus viesse aí, desse esse despertamento. Foi aí onde, 2018, né, que nós começamos aí. Nisso ela voltou a congregar, só que ela só congregava comigo, ela não conseguia ir em outra igreja aqui da nossa cidade, era só comigo. Só congregava comigo. Entendeu? Porque nós já estava vivendo de alguma forma, sem a gente entender, Deus já estava fazendo aí essa transição com a gente aí, Sim. né? E como que o irmão conheceu o Alex e o Bruno Leão, pastor Bruno Leão, professor Bruno Leão? Como é que foi a chegada na Alex? Então, eu acho que foi o caso de muitos ali, na época, que nós foi a turma 2, né? A turma número 2, mas acho que desde a turma um, acho que a turma 2, acho que mais ainda. O que que aconteceu? O Dave foi assim, como eu já estava nessa transição, né, principalmente nessa época aí, eu já estava ouvindo outras coisas, outros tipos de pregação, pastores, né? E alguns críticos, né? E nessa época era o Eduardo Stivanelli. Hum. O Eduardo Stivanelli. E aí, ouvindo um podcast dele, né? Uma live dele, assistindo uma live, e aí tá lá o Bruno Leão. Aí o Bruno Leão conta a história dele, que ele passou lá, tal, 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 toda aquela aprovação, né? E, por fim, antes de terminar ali a live, ele chega e anuncia, né? A questão do estudo bíblico, cara. E aquilo, naquele momento, meu coração ardeu, cara. Eu falei, não, eu preciso fazer. Eu confesso pra você, cara, não era muito, não era muito, cara. Eu tava numa situação difícil, né? Aí eu peguei, eu me lembro que eu ainda liguei pro Bruno, né? Falei, ô Bruno, eu quero fazer, mas minha condição é essa, tal, tal, tal. Tem como eu chegar e pagar assim pouco, tal, porque eu trabalho desse jeito, se assim, assim, tal. E ele, cara, hoje eu posso dizer que foi Deus, né? Porque ele falou, não, tudo bem, irmão, não tem problema, isso, aquilo, nós vamos se acertando aí. E eu dou graças a Deus, irmão, que aí nós começamos, né? E é interessante que hoje eu lembro, né, que às vezes a gente chega ali, né? E como eu estava ainda, querendo ou não, eu estava na congregação ainda, estava exercendo ministério, então a gente chega quietinho, né? Chega quietinho, mas chegou um momento que não dá mais, né? Aí algumas falas ali surgiam, aí eu dava uma opinião, né? Aí o Bruno chegou e ficou assim, mas peraí, o irmão, parece que tem alguma coisa aí, né? Aí a gente tem que se abrir, nós não podemos omitir.
né? Omissão também é pecado. Então, aí foi onde eu cheguei e falei, não, irmão, eu sou cooperador, assim, 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 tal, 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 né? E foi, ué, aconteceu isso, irmão. Aí até que chegou um tempo, eu falei, não dá mais, né? E eu peguei. Aconteceu, sim, algumas coisas aqui que onde foi o pé para mim dizer assim, não, eu vou renunciar, não quero mais, e acabou. Foi onde eu saí e Entendi. deixei a instituição. Benção, benção, benção. E como é que começa, né? Para quem não sabe, o pastor Cris, ele também é professor, é isso mesmo, né? Professor de hebraico também. Como que foi como que o irmão chegou até isso? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. É um desejo que eu tenho também. O italiano está na frente, mas quem sabe um dia eu consigo aprender também, quem sabe até fazer aula com o irmão. Amém, amém. Então, inclusive, né, já vou dar um alô aqui. Acredito que agora nessas primeiras já quinzena aí desse mês agora que está entrando de agosto aí, eu já vou estar lançando o curso aí de Benção, alfabetização em hebraico, tá? Vai ser um preço benção. acessível e, inclusive, né, que nem eu falei para você, eu sempre gostei, irmão, de ler a Bíblia. E é claro que a gente sempre tem aquela curiosidade, né? Como que era nos tempos de Jesus, nos tempos de Abraão, como é que eles falavam, que eles conversavam. Então, sempre tive esse desejo. E, que nem eu falei, aí a gente começa acompanhando, né, os outros pastores, e um grande, eu posso dizer que é um dos pastores que de muitos que tem aí, um dos pastores que eu admiro muito é o pastor César Cavalcante, cara. E eu sempre acompanhando ele aí, né? E você sabe, tem os cursos aí da Sim. FTB, tal, tal, tal. Eu já fazendo um merchan aqui. E nasceu, né? Claro, eu já tinha esse desejo. Aí surgiu a oportunidade, inclusive eu fui, né? Numa época eu tive a oportunidade de participar lá em São Paulo, na Adebras, que teve tipo, uma convenção, né? Lá um encontro lá. Rapaz, aí teve diversos pregadores, e ali eu consegui, foi onde eu já havia feito com o Alex, né? O Aham. estudo bíblico. E lá nesse encontro eu consegui com um preço bem acessível, né? Aí o estudo de teologia, né? Que é os três níveis aí, para chegar até o Da bacharel, FTB. FTB, isso. Ok. Aí, e junto com ele eu adquiri também, e aí depois também foi na mesma época o pastor David, adquirimos aí o Defesa da Fé, né? Que é a apologética, e outros cursos aí que a gente vai tendo, e dentro desse meio aí foi onde eu cheguei e né, nenhum desses cursos veio como um pacote, tá? Aí vinha o hebraico. E nisso eu peguei o hebraico, que é o hebraico aí, que ele chama lá o hebraico fácil. Uhum. Comecei a fazer o hebraico fácil, né? Que é ali a alfabetização. E nisso surgiu uma outra oportunidade, que é o hebraico pro, que é onde você pega o avançado e vai para o pro, para onde você tem licença para poder estar lecionando aí o hebraico também. Então aí eu cheguei, né? Me aprofundei aí, né, é claro que é uma coisa, como todo estudo, tudo aquilo que a gente estuda, faz até na nossa vida profissional, no dia a dia, cara, tudo é uma questão de aperfeiçoamento, você está ali praticando, né, no dia a dia. Eu não sou, que nem eu posso confessar, eu estou no começo, né, mas eu acredito que algumas coisas a gente já consegue arranhar aí no hebraico, né? Louvado seja Legal. Deus. Legal. E como é que tem sido essa experiência, né? Quando começou a entender o original, voltar nos textos ali, entender realmente qual era o contexto, o que quis ser dito, né? De que forma isso consegue ajudar no entendimento e assimilar, né, o aprendizado das escrituras. Então, é aí que a questão é muito importante. Por quê? Por que o hebraico é importante? O hebraico bíblico, ele, ele traz uma compreensão muito mais clara das escrituras, né? Um aprofundamento. Por quê? Porque tanto do hebraico quanto do grego, que é o Novo Testamento, Isso que eu ia falar, né? O hebraico é mais para o o Novo antigo, o Testamento, primeiro testamento, e o novo mais o isso, grego, né? grego, isso, foi escrito em grego. Então, quando vem para o nosso português, muitas palavras perdem o sentido. Ela perde aquela raiz, né, do que realmente é.
do que realmente está falando ali. Inclusive, eu acho que foi ontem, antes de ontem, eu fiz postei um vídeo, né? Quando fala, né? E até eu cheguei e disse assim, que de quando em quando surge alguém aí com uma grande polêmica. Será que eram corvos que alimentavam o profeta Elias quando Deus determinou? Será que eram aves mesmo, né? Aí eu peguei ali, fiz um vídeo, fiz uma pequena exegese ali, né? E mostrando que realmente a palavra ali é orev. Orev é corvo em hebraico, né? Então você vai lá. Aí lá no texto de 1 Reis 17, está escrito Orevim. Orevim. Por quê? Orevim está no plural, quer dizer corvos. Aí você começa a fazer o exegese desde o Gênesis. Existem aproximadamente não, existem 10 pontos aonde traz essa mesma raiz dessa palavra, então comprova que ali foi realmente aves que Deus determinou para que alimentasse o profeta Elias. Uau. Né? Então, são coisas que parecem ser pequenas, cara, mas isso traz para a gente uma grande profundidade e a gente consegue enxergar o quão poderoso é o nosso Deus. Ele manda em tudo, cara. Ilustra, né? Traz mais traz a realidade, vamos dizer assim, tira do abstrato para a realidade, né? Mas aproxima mais, né, pastor? É, uma outra questão aqui, uma outra questão aqui. Por exemplo, que nem eu até uma coisa que eu gosto de falar sempre, por exemplo, que nem existe uma grande discussão aí com respeito à Trindade, né? Uhum. Trindade é o ápice da discussão aí, uns falam que a Trindade existe, outros não. Nós, como crentes, sabemos que, biblicamente, embora não seja uma coisa explícita na Bíblia, mas a Trindade ela se manifesta desde lá o princípio, desde o Gênesis, né? E é interessante que existe uma palavra no hebraico, que essa palavra é errad. Essa palavra errad significa único. Hum. Quando ela traduz para nós, é único. Mas só que ela é um único composto. Então Deus ali já estava se revelando que ele é um Deus único, porém distinto em três pessoas. Uau. Entendeu? Por quê? Porque existem duas formas de se falar e escrever em hebraico a palavra único, que é errad, esse único composto, e Iahid, que é o único mesmo. Você entendeu? Então, então aí Deus, a primeira vez que Deus, essa palavra aparece, errad, né? No texto bíblico, é lá em Gênesis, quando Deus ele forma, né, o homem e a mulher, e ali o próprio Adão ele fala, não convém que o homem fique sozinho, assim, assim, assim. Aí a palavra aparece ali, errad, né? Que ambos serão uma só carne. Então ali, para nós, traduzido, ambos serão uma só carne. Só que essa palavrinha errad aparece ali. Por quê? Porque dois são um. Então Deus ele está se revelando desde ali, e depois no próprio Shema, né? Ele vai falar novamente ali essa palavra errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, é o único ali, não é Yahid, é Errad, quer dizer, Deus já mostrando para Moisés e deixando ali na Escritura que ele é um Deus único, mas composto, distinto em três pessoas. Uau. Que aula, hein, pessoal? Que aula, hein, pessoal? Eu falei que essa live ia ser especial, ia ter muito conteúdo, ia ter o pastor contando a experiência dele, mas também ia ter aula. Benção demais, irmão. Benção. Deus. Pastor, eu gostaria uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né? Te perguntar, que eu imagino que deve ter sido um processo adaptativo, né? O senhor esteve por muito tempo como um cooperador, teve um ministério, um cooperador de jovens, é isso, né? Isso. Somente cooperador de jovens, não chegou a ser o cooperador de adultos. Não foi promovido. Não, 13 anos, 13 anos Ah, como cooperador de jovens e 8, oito. aproximadamente 8 como Ah, cooperador. ok. Então subiu na escadinha, foi promovido. E um degrau eu subi.
Mas como é que foi essa transição para o pastoreio, né? Fora, para além dos muros. Hoje o senhor está como pastor. Fala um pouquinho também de onde o senhor congrega, a igreja que o senhor está. Conta um pouquinho para a gente como é que foi. Ou foi um Então, processo normal, por já ter essa experiência de ministrar a palavra, cuidar de almas, de famílias? Foi um processo. Como que foi esse processo para o senhor? a questão é, primeiro, ó, hoje eu não estou como pastor, mas estive Ah, aí um ano e pouco pastoreando uma igreja, tá? uhum, Aí essa igreja, como ela fechou, ela foi para um outro bairro, para mim, não convia ficar me deslocando, então eu estou congregando hoje na Igreja Batista do Calvário, hum, tá? hum, Mas explicar aí a transição. É diferente? É. Por quê? No sentido de que eu posso dizer que a gente tem mais liberdade, cara. uhum. Muito mais liberdade. Querendo ou não, a gente na instituição antiga, a gente é meio que engessado. Para você ter uma ideia, por que que eu digo isso? Como eu falei que essa transição na minha vida começou a partir do ano 2018, e eu já estava ali como cooperador, e teve uma semana que antes da nossa ceia ali, isso eu estou falando dentro da CCB, para vocês entenderem o contexto e a explicação. E aquela semana que antecedia a nossa ceia, que seria no domingo, né? Eu estou falando aqui ceia porque isso eu aprendi, tá? Porque nós era acostumado a falar santa ceia, né? Tudo é santo, tudo é, né? Não, a ceia. E ali eu cheguei naquela semana, era um culto de terça-feira. E eu cheguei e falei, Irmandade, hoje é terça-feira ainda, teremos mais um culto, né? E hoje eu sinto no meu coração de dar aqui deixar aqui um esclarecimento com respeito à ceia do Senhor, né? E aí eu fui lá, abri o 11 aos Coríntios, quando onde Paulo ali vai ali instrui, né, a igreja de Corinto, está passando por um problema ali, a separação dos ricos com os pobres, tal, e ele instrui que o que é a ceia do Senhor. Aí eu li aquele trecho e falei, Irmandade. Aí quando chega naquela parte que fala assim, de tomar indignamente, eu falei, irmãos, nós sempre aprendemos que tomar indignamente, por vezes, eu quero dar aqui um exemplo, é bem simples. Tem gente que acha que tomar indignamente por exemplo, você, no dia de, vamos supor que hoje fosse a nossa ceia aqui. E hoje, por uma eventualidade, você está lá na sua casa, aconteceu um fato, se aquilo, você chegou e houve uma discussão entre você e sua esposa. Ah, eu não vou tomar ceia. Isso sempre foi ensinado para nós, mas irmãos, presta bem atenção. Olha o que Paulo diz aqui. Ele falou: analise-se o homem a si mesmo, tá? E tome. Ele não falou para não tomar, ele falou para tomar. E eu não estou abrindo aqui, então quer dizer que pode brigar e depois vir aqui e falar assim: não, não é isso. Não é isso. Mas você deve analisar. E outra coisa, presta bem atenção, falando bem assim, presta bem atenção, irmandade. Por vezes uma discussão ou alguma coisa que aconteceu no decorrer da semana com você é maior do que o Senhor que você creu, Uau. que você deve vir aqui e rememorar a morte dele e anunciar a morte dele para o mundo. Então, as coisas que acontecem corriqueira por vezes na nossa vida é maior que o nosso Senhor? Não é, irmãos. Então nós precisamos entender isso aqui. Quando o Paulo está instruindo ali, é para quê? Para que essas coisas elas sejam aniquiladas na nossa vida. Irmã, aí eu falei bem assim, irmandade, vocês já prestaram atenção? Eu falei bem assim, os irmãos perdoam, mas eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para ensinar. Vocês já prestaram atenção que tem crente, irmão, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou ensinando, tá? Eu estou aqui para ensinar. Tem crente que, por vezes, ele vive um ano inteiro torto, brigando, de mal com um, de mal com o outro, guerra com a família, guerra no trabalho, é isso, é aquilo. E esse foi o ensinamento, irmão. E eu falei, e vive desse jeito. Aí, quando chega perto da Santa Ceia,
que é o que nós falamos, né? A Santa Ceia. Aí, vamos. Não, porque eu preciso pedir perdão, porque eu preciso isso e aquilo, e me reconciliar com esse, reconciliar com aquele. Ou fica Para o ano quê? inteiro sem ir na igreja, só vai na ceia, né? Isso, isso. Você entendeu? Aí você vem pedir perdão. Isso é tomar indignamente. Por quê? Porque aí é onde está o porém. Porque aqui Paulo está instruindo o quê? Que nós devemos discernir o corpo do Senhor. Então, quando nós não entendemos o que, que Jesus ele fez por nós na cruz, nós tomamos indignamente. É isso que é tomar indignamente. Não é quando acontece alguma coisa comigo, aí eu não vou tomar ceia. Não é isso. Mas também essas coisas não devem acontecer. Por quê? Porque a própria essência de Jesus, ele falou o quê? Ele falou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele também disse, quando Pedro chegou para ele, Senhor, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Irmão, o que que isso... Aí isso que eu tô falando aqui, eu estava explicando. Então, o que que eu estou falando aqui, irmão? Você tem que perdoar todo dia. Todo dia você vai ter conflito, todo dia você vai ter desavença, mas você tem que ter perdão no teu coração. Aí quando você vir aqui, você está tomando dignamente. Por quê? Porque você entendeu o que Jesus pregou, o que nós estamos pregando, o que nós estamos anunciando, que é Jesus Cristo. E também, né, se eu puder adicionar, que a ceia também é fazer, é lembrar, né? Porque ele disse, fazer isso em memória de mim, De para mim. estar, para participar, né? Estar participando do sacrifício dele, comendo do seu corpo e tomando do seu sangue, né? Isso. Então isso foi explicar. Aí por que que eu estou falando tudo isso aqui para vocês, cara? Porque aí, tal, eu dei esse ensinamento. Cara, quando foi no outro dia, o O seu irmão falou, telefone irmão, tocou. ah, o irmão falou que ele falou isso, isso. Aí, cara, aí eu já cheguei e falei, ué, mas eu tô errado? Se o irmão me provar para mim, na Bíblia, se o irmão me provar que eu tô errado, irmão, eu vou me retratar com a igreja. Mas ao contrário, irmão, o que eu falei está falado, porque eu falei de acordo com as escrituras. Uhum. Entendeu? Então, a partir daí começou já meio que As rusgas, uma né? As perseguição. rusgas. Uma perseguição. Isso foi um fato. Depois, um outro fato, que eu cheguei numa outra igreja aqui do bairro, de um outro bairro aqui, e eu preguei Salmo 23. No Salmo 23, cara. E eu cheguei, e eu peguei e expliquei, olha, aqui, para nossa tradução, o Senhor é meu pastor E e de nada me nada tem faltará. falta. É, Na tradução, sim. só que no original, aí eu falei, é mais ou menos assim, Irmandade, ó. Eu nem que, tipo assim, fala, ó, não, eu sei, isso aqui, né? É mais ou menos assim. O Senhor, Deus, é meu amigo íntimo e nada, e de nada eu tenho falta. Significa o quê? Que se Deus, ele é o meu amigo íntimo, cara, ele me preenche. Mesmo quando me falta emprego, quando a porta está fechada, quando eu não tenho alimento sobre a mesa. É isso que o salmista está dizendo. Sim. Cara, você acredita por eu explicar isso? Já começaram a me podar? Uhum. Sim. Você entendeu? Quando a gente entra na Bíblia, cara, é difícil. Os religiosos, eles se levantam. Então foi aí criando questões, aquilo, tal, 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 até que chegou o momento que eu peguei e saí. Aí voltando ao assunto da pergunta que você fez. Então, a experiência que a gente tem agora como pastor é diferente. Por quê? Porque a gente passa a entender realmente o que, que é um pastor. O que, que é realmente cuidar das ovelhas, o que, que é estar ali pastoreando, viver. E uma questão que muitos, né, às vezes eu já ouvi isso. Saiu da congregação para virar pastor para ganhar dinheiro. Cara, eu nunca, nesse 1 ano e pouco, nunca recebi nada. Não quero, não preciso. Você entendeu? Existe pastor e existe mercenários. Tem uma grande diferença. Sim. Sim. Certo? E se recebesse também, né? Se esse realmente fosse o teu ofício, não É tem problema bíblico. nenhum, né? É bíblico.
É bíblico. Você entendeu? Teria Eu estou problema falando nenhum. aqui que é bíblico. Receber é bíblico. Sim, 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 sim. Verdade. Benção, benção, meu irmão. Benção. Bom, estamos já. Meu, eu falei, né? Ia ser um bate-papo para ouvir, saber um pouco mais da caminhada do irmão Cris, do pastor Cris com Cristo, com Jesus. E teria aprendizado, né? Ele deu aula aqui pra gente também de, de hebraico. Inclusive, Caio, inclusive hoje, né, embora eu não estou como pastor, mas eu dou graças a Deus que onde eu estou temos um excelente pastor, que é o pastor Felipe, um excelente pastor, e de quando em quando aí ele me dá uma oportunidade, leva a palavra, e para mim tá tudo certo, cara. Eu não tenho essa vaidade, não. Entendeu? Sim, Eu faço aí Deus devocional, eu falo da Bíblia, eu trago alguma coisa de hebraico, que para mim tá bom. Tá louvado seja benção. Deus. Benção. É isso aí, isso que eu ia falar também, né? Quem ainda não segue o pastor. Eu tô falando pastor porque já ficou com o pastor Não, Cris. tudo bem, não E o tem problema. chamado, né? Uma palavra que eu aprendi estando fora da congregação é a questão do chamado e da chamada. Né? Então, a Isso. chamada do pastoreio está sobre, né, sobre o irmão. Acho que isso já acompanha o irmão há muitos anos. E o irmão vem executando isso através da internet. Né? E quem sabe um dia, se assim estiver nos planos de Deus, Deus há de preparar aí uma igreja, alguma comunidade, quem sabe por irmãos tá à frente aí também. Mas o Cris, ele também, nosso irmão Cris, ele também faz devocional. Para quem ainda não segue ele tem o perfil dele aqui e ele também tem o canal no YouTube, não é isso, Cris? No YouTube é PR Cristiano Machado. E Isso. no Instagram também vai estar PR Cristiano Machado 75. Sim, quem ainda não segue, segue o nosso irmão aí, o nosso irmão Cris, ele também está sempre postando com os links, então você vai ter todas as formas de poder estar sendo abençoado pelo conteúdo que ele tem produzido também, né? Cris, meu irmão, estamos chegando aqui para o final da nossa live. Tem sido um tempo abençoado. Louvo a Deus pela sua vida. Um prazer estar tendo essa oportunidade de conversar com você. Mas eu queria, né, como eu tenho feito nas lives, eu gostaria de deixar aqui um momento para você deixar uma mensagem para alguém que talvez já caminhou com Jesus e hoje não caminha mais, e alguém que talvez nunca ouviu falar de Jesus, né? Só ouve falar o Jesus da religião, da religiosidade, dos religiosos, que conselho, o que você sente, o que queima, toca no seu coração de você deixar para essas pessoas aí. Sinta-se à vontade. Bom, Caio, a gente acha que tem muitas coisas que poderiam ser faladas, mas eu acho que um versículo que me toca, eu acho que toca a todos aí, é o Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu acho que esse versículo ele toca e para aqueles que por vezes podem estar longe dos caminhos do Senhor, porque nós vemos, e principalmente nos dias de hoje, pessoas machucadas pela religião, machucadas por líderes, né? E eu não estou falando aqui só da instituição que nós viemos, não, de muitos outros lugares. Pessoas que, é que nem eu falei, existe o pastor e existe o mercenário. E muitas por vezes o mercenário ele machuca almas e essas almas machucadas elas ficam à mercê de uma depressão, de uma tristeza, por achar que às vezes por ter errado, por ter pecado, que não tem mais solução, O pecado de mas morte. isso, o suposto aí pecado de morte, mas o recado que eu quero deixar aqui é que para grandes pecados existe um grande Salvador e Amém. ele se chama Jesus Cristo. Amém. Não foi por um acaso que ele morreu na cruz. Não foi por um acaso. E quando ele morreu na cruz, ele morreu para levar sobre si todos os nossos pecados. Quando nós falamos, Caio, de todos os nossos pecados, é do que nós carregávamos o original, né? Que nós herdamos de Adão, o adâmico,
o que nós cometemos e ainda o que nós vamos cometer. Então quer dizer que nós vamos viver pecando? Não, não, não é isso. Mas aí é uma coisa que eu sempre gosto de falar, até nas nossas aulas aqui com o pastor David, e quando calha aí a gente chega e fala. Uma das cartas do apóstolo João, ele diz assim, o, o amor lança fora o temor. O que isso significa? Significa que quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz, você passa a servi-lo não por medo, mas você passa a servi-lo por amor. Porque tem gente que muitas das vezes está na igreja porque tem medo do inferno. Mas aquele que crê verdadeiramente em Jesus, ele não está na igreja porque tem medo do inferno, porque ele já é um salvo em Cristo. E ele serve a Deus e a Cristo por amor. Porque ele olha para o sacrifício, ele olha para o sofrimento de Jesus e ele diz assim, Senhor, eu sei o que você passou por mim, para mim estar naquele lugar. Mas você morreu no meu lugar. Aquela cruz era para mim, né? Era para mim, era para Aleluia. mim, era para você. Glória a Deus. Mas Jesus, meu irmão e minha irmã, ele assumiu o lugar que era nosso para que nós tivéssemos hoje o direito. Por isso o texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa Glória a vida é Deus. com glória. Amém. Amém. Esse é o Benção. recado. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, e tua esposa aqui, acho que a tua esposa aqui te entregou aqui, hein? Ela falou: a Ah, maior dificuldade para o Cristo foi se adaptar à liturgia do culto. O tempo é é, curto para falar. isso, é verdade, a liturgia é difícil, é diferente, né? É diferente. Sim, sim. Hoje, eu ainda não consigo, assim, ficar levantando a mão. Rapaz, ó, você vai, seja liberto agora em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. De vez em quando eu faço assim, né? Meio assim e tal. Mas Não, tem é isso muitos aí, eu entendo, isso eu que entendo. Rapaz, eu lembro, né? Eu acho que eu já compartilhei aqui, né? Acho que na primeira ou na segunda live. A primeira vez, né, que eu entrei numa igreja e vi o povo levantando a mão e falei, gente, mas precisa disso? Pra que isso, né? Rapaz, mas depois que você é liberto, eu já entro no culto com as duas mãos levantadas já. amém, amém. Glória a Deus. E você vê, aí você vai na Bíblia, a Bíblia fala que nós devemos levantar as mãos Sim, em ação de graças, em louvor a Deus. sim. Você vê a gente, na nossa religiosidade, não, isso aí não está certo, isso aqui, tal, porque para que tudo isso? Sempre Bom, existe alguma coisa, né? é que a gente como é que fala? Foi inserido, né? É coisa de sectário. Isso, infelizmente. Mas fé em Uma Deus, coisa. fé em Deus, fé em Deus, você vai ser liberto. Deus vai dar graça a gente congregar junto. Eu vou estar do teu lado, assim, eu vou levantar a sua mão, viu, irmã Cida? Eu não conheço a irmã Cida ainda, mas eu estou fazendo um compromisso aqui. Um dia, quem sabe Deus preparar, eu vou Amém. levantar a mão dele, viu, irmã Cida? Eu pego de um lado, a irmã pega do outro. É verdade, é verdade. Meu irmão, Deus abençoe imensamente por esse tempo, ter aceitado esse convite. Tá vindo aqui agregar, né? Contribuir nessa série de lives. Muito feliz em ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais do irmão, do seu testemunho, da sua caminhada com Cristo. E fico muito feliz e já, rapaz, ficou o gostinho de quero mais. Quem sabe Deus preparar aí uma outra oportunidade para a gente estar junto, conversar, compartilhar, falar do Evangelho e falar daquilo que Deus ainda fará também, né, na nossa vida. Eu gosto muito de falar que Deus, ele é um Deus que ele está sempre fazendo, criando, ele faz coisas novas, né? Então que a gente também possa compartilhar em breve coisas novas que o Senhor fará nas nossas vidas, tá bom? Amém. Deus te abençoe, Caio. Foi um prazer, um imenso prazer. Foi meu. A honra é minha, tá? Pode ter certeza disso. Benção. E eu quero agradecer tanto você, que é o anfitrião aqui dessa live, né? Os convidados aí, os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo, a minha digníssima esposa que está aqui, né? E tudo isso é motivo para agradecer a Deus, pastor David, irmã Marisa e outros que entraram aí que eu não consigo visualizar aqui.
mas eu quero agradecer todo esse carinho, esse amor, né? E, e ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho, não propriamente da minha vida, mas daquilo que Deus, Fez. através de Jesus, Ele fez e está fazendo e continuará fazendo, não só na minha vida, na tua e na nossa vida. Em nome de Amém. Jesus. Amém, amém. Pessoal, aqui agora é aquele momento que nós vamos tirar aquela foto. Então eu vou tirar aqui os comentários um pouquinho. Deixa eu só desativar comentários. Maravilha. Eu vou pedir para vocês tirarem, quem puder, me manda depois no privado, porque toda vez que eu vou fazer, eu acabo, ou eu bloqueio a tela, ou para não ter nenhum problema técnico aqui. O pessoal que está ao vivo aí, David, a Mari também, agradeço vocês. Pastor, Pastor Cris, vou chamar de pastor mesmo, tô Não, não profetizando. tem problema. Não tem problema. Deixa, Vamos de dar alguma aquele, forma eu ainda posso. é, vamos dar aquele sorrisão bonito, tá bom? No 3, no 2, no 1. Tira aí, pessoal. Eu recebendo aqui, eu mando pro senhor também. Mais uma vez, Deus abençoe, louvo a Deus e agradeço a Deus pela sua vida, tá bom? Ei, meu querido, Deus que abençoe grandemente. Amém. Tamo junto. Pessoal, e lembrando também que domingo, às 20 horas, no mesmo horário, vai ter uma live super especial de pré-lançamento do livro 3Rs. E eu vou dar mais informações, tem algumas pessoas já mandando mensagens, querendo saber como adquirir o livro e tal. Nessa live eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente e até domingo. Amém.